Bom, hoje iremos falar da Revolução Russa, a famosa Revolução Russa. Vejamos aqui. Surge um império totalitário. Vejamos aqui, né? A história não é tão simples quanto parece, né? É muito complexa. Tanto é que essa aula não será o suficiente para eu explicar, né, as consequências, né, da Revolução Russa no mundo, né? No mundo. Muito bem. A Revolução Russa de 1917. Essa revolução foi tão importante que fez a Rússia sair da Primeira Guerra Mundial. Vejamos aqui como foi, né? Antecedentes. Como eu falei, né? Nada ocorre do nada. Vejamos aqui. Durante o gigantesco Império Russo, naquele país governava os Romanov, desde 1613, sob o regime absolutista, portanto ainda alinhado ao antigo regime. Até 1917, a Rússia apresentava-se como um império que carecia de unidade. Formado por povos de culturas e etnias variadas, o Império Czarista era um regime autocrático, caracterizado pelo desequilíbrio econômico e social. A Rússia era um país predominantemente agrário, no qual 80% da população era composta por camponeses que trabalhavam no regime semifeudal e em extrema miséria, nos latifúndios da poderosa aristocracia. A fraca industrialização fez com que parte dos camponeses, após a abolição da servidão em 1861, migrasse para os centros urbanos à procura de trabalho e melhores condições de vida. Porém, esse operariado passou por um tipo de exploração: capitalismo industrial. Os salários eram baixos, a carga tributária excessiva, havia fome e marginalidade. Interessante isso aqui, né? Interessante que eu falei aqui a abolição da servidão e não a abolição da escravidão. Bom, não são a mesma coisa. No regime de escravidão, aquele indivíduo pertence ao seu senhor. Já na servidão, como o próprio nome já diz, serve a esse senhor. Então ele tem um pouco de autonomia, né? Interessante isso aqui, né? A servidão, né, como vocês bem viram, né, surgiu durante a Idade Média Europeia, né? Depois vocês confiram lá, né, a minha saga de Idade Média, né? Vocês vão entender direitinho. Muito bem. As rebeliões de 1905. O governo do czar Nicolau II foi marcado por muita instabilidade política e econômica. Veremos os principais acontecimentos durante o seu governo. Com a Guerra Russo-Japonesa, alheio às críticas da oposição, o Império Russo continuava praticando o imperialismo. Em 1905, moveu-se uma guerra contra o Japão, motivados por disputas de terras no Extremo Oriente. Ao ser derrotado, o Império Russo perdeu territórios nas áreas banhadas pelo Pacífico. Olha que interessante isso aqui, né? Vejam, ao invés de cuidar do povo, eles estavam querendo, né, mais território, né? E acabaram se dando mal. Também, né, não devemos esquecer do famoso Domingo Sangrento, né? O Domingo Sangrento. O dia 9 de janeiro de 1905 ficou marcado pela repressão da polícia secreta czarista. As condições de trabalho dos operários eram péssimas. Em reação a isso, eles e suas famílias marcharam desarmados em direção ao Palácio de Inverno, sede do governo, para levar uma petição ao czar Nicolau II.
em que reivindicava seus direitos. Não disposto a dialogar, a reação do czar foi ordenar a seus soldados que atirassem contra a multidão, a queima-roupa, resultando na morte de 1.000 pessoas e cerca de 5.000 feridos. Olha que coisa, né? O czar estava demonstrando força contra o seu próprio povo, né? Um tiro no pé. Em meio que uma reação a isso, ocorreu, né, a revolta dos marinheiros. Bom, depois de um massacre ocorrido naquele domingo, explodiu em todo o país uma série de manifestações promovidas por camponeses, operários e marinheiros. A revolta mais conhecida foi a dos marinheiros do encouraçado Potemkin, onde eles denunciavam os castigos corporais e a fome sofrida pelos marujos da marinha czarista. Essa agitação social culminou em levantes em Moscou. A revolta dos marinheiros do encouraçado Potemkin sacudiu a Rússia, né? Para vocês terem uma ideia, né? Foi meio que uma insurreição, né? Inevitável, né? Enfim, já que falamos dos antecedentes, vamos falar das fases da Revolução. Bom, na primeira fase ocorrera a Revolução Branca, que durou de março a novembro no calendário ocidental, com a derrubada do czar Nicolau II e a ascensão do governo social-democrata de Kerensky. Olha que interessante isso aqui, né? Era de fato o governo menchevique, ou seja, o governo da minoria. Eles ficaram conhecidos na história, né, como os brancos da Revolução. A segunda fase, né, é da Revolução Vermelha, né, que ocorrera em novembro de 1917, de acordo, né, com o calendário ocidental, com a subida ao poder dos bolcheviques, esses os socialistas, os mais famosos, né? Era de fato um governo mais radical, era pela ditadura do proletariado, né? E era mais presente na vida dos operários e camponeses, né? Eles ficaram conhecidos na história, né? Como eu já vos falei, como os vermelhos da Revolução. Muito bem. E a terceira fase, né, em que ocorrera a Guerra Civil, que durou de 1918 a 1921, travada entre as forças absolutistas e bolcheviques. Olha que interessante isso aqui, né? A Guerra Civil foi um conflito direto, né, entre os bolcheviques e czaristas, né? Saíram vitoriosos os bolcheviques, com uma participação impecável, né, do líder do Exército Vermelho, né? Estou falando de Leon Trotsky. Não esqueçam esse nome, né? Muito bem. Vejam aí uma fotografia do famoso czar Nicolau II, que viveu de 1868 a 1918. 1918 foi o ano, né, da sua morte, né? Ele foi assassinado junto com a sua família, né? Com a realeza russa, né? Ou a grande maioria, né? Mas uma parte ainda conseguiu fugir, né, para a Europa Ocidental, né? Ainda conseguiu se exilar uma parte da família, mas a família nuclear fora toda aniquilada pelos vermelhos da Revolução, né? Muito bem. Agora vamos falar da reconstrução do país. E quando eu falo reconstrução, eu estou falando de uma reconstrução mesmo, né? Vejamos aqui. Após a vitória contra o absolutismo na Guerra Civil, os bolcheviques, liderados por Lenin, deram início à reconstrução do país por meio de uma série de medidas econômicas de caráter capitalista chamada de NEP, Nova Política Econômica. O próprio Lenin, né, chegou a dizer que a NEP, né, seria como dar um passo para trás para dar dois à frente, né?
Vladimir Lenin era um cara bastante estratégico, né? Ele era mais de agir, ele era o cara da praxis. Era um cara que queria comandar a revolução, queria fazer acontecer a revolução, colocar a mão na massa, né? E foi o que ele fez. Com o propósito de integrar politicamente as antigas províncias do Império Russo, Lenin criou a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Marquem bem esse nome, né? A partir daí nasceu a famosa União Soviética, né? E isso foi graças à NEP, né? Bom, e o que foi a NEP na prática, né? Vladimir Lenin estatizou as empresas, coletivizou a agricultura, priorizou a indústria pesada, deu também uma certa autonomia ao comércio, né, estrategicamente, e de fato, né, isso foi um atalho para fazer da União Soviética, né, uma potência, né, uma nova potência. Após a morte de Lenin, houve uma acirrada disputa para ver quem o substituiria. Stalin levou vantagem sobre o chefe do Exército Vermelho, Trotsky, e assumiu o poder soviético. Em substituição ao NEP, Stalin criou os planos quinquenais. A prioridade era o desenvolvimento da indústria pesada. Olha que interessante isso aqui, né? Não tem muito o que explicar, né? Como o próprio nome já diz, fora um plano que criava metas que o país deveria alcançar a cada 5 anos. Interessante isso aqui, né? No meio rural, Stalin, apesar da forte resistência, forçou a coletivização da terra. 2 modelos de propriedades foram criados. Os kolkhozes, unidade agrária em que os próprios camponeses tinham certa autonomia para produzir, e os sovkhozes, fazendas estatais em que os camponeses trabalhavam como assalariados. Olha a grande estratégia de Stalin, né? Stalin, né, foi um cara que fez o que queria, né? Era um cara muito inteligente, mas também um assassino brutal, né? Bom, e como fora uma revolução, né, houve repercussões, né, na época. Repercussões da Revolução Russa. Bom, por ser o primeiro país a adotar o modelo socialista de governo, a União Soviética, antes mesmo de ser fundada, já possuía inúmeros inimigos. As potências capitalistas temiam possíveis efeitos da Revolução em seus países. Por isso, fizeram intensa perseguição aos adeptos das ideologias comunista e socialista. Interessante isso aqui, né? Que muitos de vocês já ouviram falar, né? Muito bem. Vejam aí uma fotografia, né, clássica. Essa fotografia define bem, né, os 3 principais agentes dessa revolução, né? Lenin, Trotsky e Stalin. Interessante, né, que esses não eram seus verdadeiros nomes. Na verdade mesmo, esses eram seus pseudônimos, né? E quem é quem da fotografia, né? Bom, o do meio chama-se Lenin. À sua esquerda está Trotsky e à sua direita o Stalin. Bom, dá para ver, né, que eles no começo eram unidos, né, em prol da revolução. Depois da morte de Lenin, né, houve um choque de ideias e interesses, né, entre Trotsky e Stalin, né? Bom, no caso, Trotsky discordava dos fundamentos políticos de Stalin, né? Stalin defendia o ideal político do socialismo em um só país, enquanto Trotsky fazia a defesa, né, de uma revolução permanente. Stalin, então, quando chegou ao poder, né, um pouco tempo depois, né, em 1929, forçou o exílio de Trotsky da União Soviética, né, e mandou-o, né, exilado para o México, né?
Chegando lá, ele se tornou amigo, né, de um famoso pintor chamado Diego Rivera, né, e também da pintora, né, Frida Kahlo. Bom, contudo, como ele era considerado inimigo do povo, né, segundo Stalin, foi enviado ao México um agente espanhol, Ramón Mercader, que foi treinado, né, pela NKVD, que era a Polícia Secreta Soviética, né? Vou logo direto ao ponto. Ele conseguiu se infiltrar no círculo íntimo de Trotsky, né? E acabou se aproximando de Trotsky. Num certo dia, ele entregou um artigo para que ele avaliasse, né? E enquanto ele estava distraído, Ramón Mercader pegou uma picareta de alpinista e atacou Trotsky na região da cabeça, né? Ele acabou, né, gritando, né, desesperado, né, como ele próprio disse, né, no seu depoimento. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e morreu, né? Mercader então foi preso, torturado, né, mas não revelou sua identidade, né, e o seu envolvimento com a NKVD, né? O mais incrível dessa história, vocês não vão acreditar, né? Ele, depois de ter cumprido seus 20 anos de prisão, quando ele saiu, adivinha para onde ele foi? Para Cuba, que era um país, né, socialista há pouco tempo, né? E foi acolhido lá, né, pelo grande líder da revolução, Fidel Castro, né? Pelos irmãos Castro. E em 1961 mudou-se para a União Soviética, né, e foi condecorado como herói da União Soviética, né? Depois ele voltou para Cuba de novo e morreu em 1978. Olha que loucura isso aqui, né, gente? Era o modus operandi da União Soviética, né? Um império totalitário. Muito bem. Então foi isso. Hoje falamos da famosa Revolução Russa e um pouco mais. Muito obrigado, valeu e falou!